Fala, investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir Bem aqui e dessa vez aqui na nossa continuação da série INP, dessa vez já estamos no episódio 5. Vamos falar um pouquinho sobre uma classe de ativos relativamente bastante interessante e que é talvez pouco comentado, até mesmo ignorado aqui no Brasil ainda, tá? Apesar de realmente aqui a desvantagem de investir nessa classe de ativos é maior do que, por exemplo, investir no exterior. Eu vou comentar um pouco sobre isso, mas estamos falando dos ETFs, dos Exchange Traded Funds, que são basicamente, como está aí na tela, fundos de índices. Então, eles basicamente são também um fundo de investimentos no qual você compra aí no seu home broker, na sua corretora de valores, pela bolsa de valores. E sim, eles são fundos negociados dentro da bolsa de valores, as suas cotas, né, a gente chama de cotas, porque eles são fundos e são negociadas na bolsa de valores em lotes, né? Os lotes padrão são de 10 em 10 cotas, mas você também pode acessar o mercado fracionado, tá? Eles também estão disponíveis lá no mercado fracionário e você coloca o códigozinho F e você consegue comprar em cotas quebradas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais para frente, a gente tem, por exemplo, o IVVB11, a gente compra 10 cotas, né, dá uns 2 mil e pouquinho, mas você também pode comprar uma única cota, pagar 200 e pouco, que é o que está atualmente, e então você consegue acessar também o mercado fracionado, são fundos nos quais as suas cotas são negociados na bolsa de valores, tá? Os ETFs, eu vou falar também mais para frente sobre as vantagens, as desvantagens. E aqui no Brasil eles não são tão conhecidos, a maioria fala que eles são inúteis, que realmente não servem para nada, é melhor escolher nós mesmos os nossos próprios ativos. Eu concordo em parte, tá? Mas eu acho que os ETFs têm a sua função, até mesmo eu acho que para a maioria dos investidores eles têm a sua função, só que a maioria não vai ter humildade para reconhecer isso, né? Mas não tem problema, a minha função aqui é trazer o conteúdo e você aplica ou não aplica, porque nada que eu falo e faço aqui é recomendação de compra nem venda, tá? Então, basicamente vamos iniciar aqui, seguir a ordem cronológica da nossa aula, começando então sobre o que eles são. Então, bom, a câmera estava deslizando ali, mas não tem problema, já voltamos aqui. E então eles basicamente são um fundo de índice que tem a gestão passiva, ou seja, não tem um gestor que fica ali ativamente negociando, tem ali alguém que fica cuidando, sim, uma instituição que fica cuidando, mas não é nada muito ativo, que fica ali o dia inteiro comprando, vendendo, escolhendo, porque basicamente monta uma carteira muito parecida com o índice, que será replicado e pronto. Tá? Não tem, vai adaptando ali e reinveste os dividendos e não tem muito mais o que fazer. Então eles têm gestão passiva e obviamente como consequência eles são mais baratos. Você não está pagando uma taxa de administração tão alta como num fundo com gestão ativa, que tem um gestor, uma equipe ali que fica negociando o dia inteiro, estudando e tudo mais. Então eles são mais baratos e já basicamente garante que você vai ter ali uma rentabilidade extremamente próxima ao índice que eles vão replicar. Então eles são aí uma forma bastante barata, né? Porque eles têm uma gestão, umas taxas mais baratas, uma forma de você então se expor a algum índice, diversificar com pouco dinheiro e de forma mais barata do que um fundo normal. Então essas já são algumas das vantagens, adiantando por aqui, mas então basicamente eles são um fundo que tem as cotas negociadas na bolsa com gestão passiva, você pode comprar aí lotes normais ou fracionado. São renda variável, tá? Eles variam, porque eles vão seguir algum índice, algum grupo de ações, e essas ações, esse índice vai variando e o ETF vai junto. Então, são renda variável. Renda variável você só expõe aquele dinheiro que você pode perder, que você não se sente nervoso de ver oscilando. Então, é muito importante que você entenda essas características iniciais, assim como para qualquer outra decisão de investimento que você vai fazer, é muito importante que você entenda as características dessa classe de ativos para que você veja se faz ou não faz sentido incluir na sua carteira de investimentos, tá? Não adianta você querer incluir algum ativo na sua carteira se você mal entende como ele funciona, o que ele replica e as características, as taxas e tudo mais. Então era basicamente isso que eu queria falar nessa parte mais inicial dos ETFs, tá? O grande criador deles é o Jack Bogle, não sei pronunciar corretamente, mas o Google Tradutor lá me pronunciou algo parecido do que eu acabei de dizer, tá? O nome dele é John, mas o apelido é Jack, ele fica conhecido dessa forma. E até mesmo o próprio Warren Buffett fala que o Jack, ele foi um dos que mais fizeram, né, com essa sua criação. Ele criou os ETFs, ele morreu em 2016, 2017, se eu não me engano. E
ele tem o livro dele que acabou de ser traduzido, tá? E eu realmente acho muito interessante que você leia, ele já está na minha fila de leitura, ele é bem baratinho, tá? Uns R$ 40 no momento que eu gravo esse vídeo, se não me engano, e a versão original em inglês é uns 100, mais R$ 100, né? E o nome do livro é O Investidor de Bom Senso, tá? É um livro que ele vai explicar basicamente aí a teoria do Jack Bogle, um pouco sobre a filosofia de investimentos dele, a importância dos ETFs, já que ele foi o criador. Ele vai mostrar ali um pouco das vantagens, de como ele defende que você utilize, e ele basicamente tem uma estratégia muito simples, que eu acho que funciona muito bem para a maioria dos investidores que não desejam acompanhar a Bolsa de Valores o tempo inteiro, não desejam perder muito tempo com os investimentos, porque basicamente quando você compra um ETF, você compra um índice e você já tem um índice garantido, todo mês você compra um pouco e não tem que ficar analisando, não tem que ficar acompanhando muito. É basicamente entender o que tem dentro do índice e pronto. Tá? É basicamente assim que a gente analisa um ETF de forma simples, tá? Da forma mais básica possível. Então não demanda muito esforço, é basicamente entender o que o ETF vai replicar e manter ali a constância. O Jack Bogle, eu não li o livro dele ainda, mas eu vou ler com certeza, cedo ou tarde, e a filosofia dele é basicamente essa, de você comprar os ETFs e conforme você for ficando mais conservador, conforme o tempo for avançando, você pode incluir junto títulos públicos, no caso aqui no Brasil o Tesouro Direto, conciliar os dois e montar uma carteira bem simples, fácil de gerir e que não vai te demandar muito tempo nem muito esforço e vai te garantir aí, se você fizer corretamente, vai ter um risco e retorno adequado. Se você garantir pelo menos o índice, você já vai ficar aí acima da maioria dos fundos, né? Eu já vou até falar aqui os ETFs versus fundos. Eu vou colocar de ações, né? Que a maioria dos ETFs então replicam ações e tudo mais. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre os ETFs e os fundos de ações, conciliando um pouco mais com o que o Jack Bogle nos diz. Então o que a gente tem que entender é que a maioria dos fundos de gestão ativa não superam o índice e cobram mais caro por isso, né? Na verdade é até consequência, né? Eles cobram mais caro, isso aumenta as taxas, diminui o seu retorno como cotista. E os ETFs, eles basicamente são o índice, você vai ter o índice de forma barata e simples. E como a maioria dos fundos não supera o índice, comprar os ETFs é sim uma boa opção, tá? Pela simplicidade, pela praticidade e por você conseguir basicamente em longo prazo garantir a rentabilidade muito próximo do índice alvo. Então eu acho muito interessante, né, entre os fundos de ações, os ETFs, que você realmente dê uma olhadinha nos ETFs, vê se realmente faz sentido para você, entra no site da Bolsa de Valores, da B3, que tem lá a lista dos ETFs, se eu não me engano, e aí você consegue ver basicamente as características iniciais de cada um, para que você pesquise mais a fundo sobre esse ETF e veja se vale a pena para você. Tá? Você basicamente vai acompanhar o índice e é isso que você tem que entender basicamente sobre os ETFs antes de incluir eles na sua carteira, né? Eles têm muito essa questão da humildade como investidor, de não achar que você é melhor do que o mercado e que você vai conseguir superar o mercado. Os ETFs são bastante simples e já te dão a média do mercado. Então eles têm essa grande vantagem, essa grande simplicidade e que te coloca aí, só comprando o índice, já te colocam muito acima da maioria dos investidores e dos fundos que não acompanham o índice, não conseguem bater o índice. E se você, tendo humildade, sabendo que só comprar os ETFs você já tem a média do mercado e mesmo assim aproveitar todo esse tempo que você deixa de ficar acompanhando, analisando, fazendo essas coisas mirabolantes, se você só for lá comprar os ETFs, você vai ter o índice e vai ter mais tempo para ganhar mais dinheiro, para aportar mais dinheiro e acumular patrimônio no longo prazo. Óbvio que por enquanto eu ainda estou tratando das vantagens basicamente e eu vou falar também das desvantagens, principalmente da parte tributária, que é uma grande desvantagem dos ETFs aqui no Brasil. Mas para a maioria dos investidores que já estão acostumados a pagar altas taxas nos fundos, também paga imposto de renda, a maioria dos fundos, muitos fundos, principalmente que são oferecidos aí no seu banco, por exemplo, eles não são bons investimentos, esses fundos multimercado e tudo mais. Óbvio que tem riscos diferentes, né? O ETF são só renda variável, não tem partezinha em renda fixa, mas se você tiver o mínimo de estudo e conseguir selecionar alguns ativos do Tesouro Direto e pegar mais alguns ETFs, que é a estratégia do John Bogle, que ele passa aí pra gente, você vai ter uma carteira relativamente simples, fácil de acompanhar,
que não te demanda muito tempo, sobra mais tempo para ganhar mais dinheiro e vai ter sim, tende a ter um bom retorno. Se você se interessou pela essa simplicidade de ter aí o índice a um baixo custo, uma diversificação a um baixo custo, humildade, né, de reconhecer que você não é melhor do que o mercado, você não vai conseguir, muito dificilmente você vai conseguir um retorno superior sem correr menos riscos, né, porque tem essa relação aí, também segundo a hipótese do mercado eficiente, você só vai conseguir superar o índice se você tiver um risco proporcional. Não quer dizer que você não vá superar, mas você tem que ter um risco proporcional. E para a maioria dos investidores que não tem o tempo ali para ficar o dia inteiro no mercado, acompanhando, buscando oportunidades, preocupando com preços, os ETFs aí são o melhor investimento para quem não quer se envolver muito com o mercado, né? Eles são baratos, te garantem um índice, são muito simples, basta você entender o que eles vão replicar, entender também das desvantagens que eu vou tratar, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, mas eu acho que os ETFs a galera fala muito mal, mas eles têm sim as suas vantagens e para a maioria dos investidores eles são suficientes. Eles servem sim para ter em carteira, para que você, de forma muito simples, perdendo 2 minutos por mês comprando algumas cotas, você volte para o seu trabalho para ganhar mais dinheiro e no próximo mês continuar. Se você não quer ficar analisando empresas, se você não quer realmente se aprofundar muito no assunto, pesquise sobre os ETFs, vá a fundo e veja se faz ou não sentido para você. Porque o pessoal acaba falando muito mal, né? Os ETFs é só para burrinho, né? É só para folgado, que não quer estudar em que é muito melhor você escolher seus próprios ativos. Eu também, eu prefiro fazer stock picking, né, que é selecionar eu mesmo os meus próprios ativos. Até porque aqui no Brasil a gente não tem tantos ativos bons assim, né? E para escolher os nossos próprios ativos, eu acho muito importante mesmo que aqui no Brasil você também estude para fazer um pouco de stock picking. Só que para a maioria das pessoas que não quer se envolver, os ETFs, eles tendem a se popularizar, ainda mais que agora o livro do Jack Bogle foi traduzido, e eles continuam sendo aí uma opção que serve para quem não quer ficar acompanhando o mercado. Agora, para você que já quer estudar mais, se sente ali confortável em analisar seus próprios ativos, diversificar você mesmo a sua carteira, os ETFs eles podem aí ter uma função secundária, caso você deseje pelo menos ter uma parte da sua carteira te garantindo o índice, aí o ETF vai entrar. E eles cumprem bem essa função de diversificação com baixo esforço, baixo custo. Então eles têm sim as suas vantagens, não adianta falar que é inútil, não serve para nada, não, eu discordo completamente disso. Eu aí falei basicamente as vantagens dos ETFs, que eles tendem a ser aí uma opção melhor do que muitos fundos de ações que não superam a média do mercado e ficam lá os gestores o dia inteiro comprando, vendendo, operando, estudando, analisando e no final das contas quem vai lá só compra o índice e já tem o índice garantido e a maioria dos fundos não consegue bater o índice, principalmente utilizando como base, né, o principal índice da nossa bolsa de valores, que é o índice Bovespa, e a gente tem, por exemplo, o BOVA11, que ele replica o Ibovespa. Então você já vai ter a média do mercado de ações, né, através do Ibovespa. Então a maioria dos fundos de ações não bate o Ibovespa e você lá com a sua simplicidade nos ETFs consegue chegar muito próximo, extremamente próximo. Então tem essa vantagem. Né? E eu acho que eles têm, entre ter fundos de ações e os ETFs, eu realmente daria um pouco mais de prioridade pelos ETFs, tá? Não que fundos de ações sejam ruins, não que os gestores sejam incompetentes, mas o mercado ele é altamente imprevisível e até aleatório, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E tendo o índice garantido, você está ali na média. Então eu acho isso muito interessante, essa criação do Jack foi algo que realmente revolucionou o mercado como um todo, democratizou muito a forma de que os investidores, pequenos investidores, possam ingressar no mercado, na bolsa de valores, e até o próprio Warren Buffett ele fala muito sobre a importância dos ETFs para o investidor pessoa física. Né? Eu vou ver se consigo achar aqui uma frase do Warren Buffett dele se referindo sobre o Jack Bogle. Né? O Warren Buffett fala que ele foi um dos que mais fizeram pelo investidor pessoa física, pelo investidor americano, no caso é o que o Buffett fala. Então, se até o Warren Buffett fala isso, é porque os ETFs têm sim as suas vantagens. Mas lá nos Estados Unidos a vantagem dos ETFs é muito maior do que aqui no Brasil. Realmente aqui no Brasil fazer stock picking tende a ser melhor sim. Tá? Eu vou até comentar aqui, agora vou falar um pouco sobre isso. Aqui no Brasil os ETFs não são
tão eficientes como nos EUA pela parte tributária, tá? Eu vou explicar melhor isso aí. Aqui no Brasil, os ETFs não pagam dividendos, tá? Os ETFs não pagam dividendos aqui no Brasil, tá? O próprio fundo, ele arrecada ali o que ele ganha de dividendos e reinveste nele mesmo, tá? Eles não distribuem dividendos e então para que você consiga aí embolsar um valor lá na frente, se você desejar viver de renda, realocar a sua carteira, deixar um pouco mais conservador conforme você for tendo um patrimônio maior, e você quiser fazer as alterações na sua carteira, os ETFs não vão te pagar a renda mensal e você vai ter que vender as suas cotas e vai ter que pagar imposto de renda, tá? Então aqui você paga 15% de IR sobre o lucro, né? Sobre o lucro você vai ter ganho de capital. Então aqui você vai ter que lá na frente, se você quiser vender suas cotas para desfrutar aí do dinheiro, se quiser realocar ele, enfim, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o seu lucro, tá? Então tem essa questão, eles não pagam dividendos e eles são tributados sobre o ganho de capital. Então tem essa grande desvantagem dos ETFs aqui no Brasil, tá? Por isso que realmente tem essa grande desvantagem. Fora que aqui no Brasil a gente também, eu não gosto muito dos principais índices que a gente tem por aqui no Brasil, né? O Ibovespa ele é muito concentrado ali em commodities, em bancos, os outros índices também não me chamam muita atenção, como eu disse, de acordo com os meus critérios próprios, tem muita empresa dentro desses índices que eu não teria. Eu me sinto até meio desconfortável com a composição da maioria dos índices, então aqui no Brasil eu prefiro fazer stock picking, ou seja, selecionar os meus próprios ativos de acordo com os meus parâmetros. Mas eu estou disposto a fazer isso, eu entendo as vantagens, as desvantagens, eu me sinto mais confortável e eu faço isso aqui no Brasil, tá? Eu tenho, mas já no exterior, né? Lá nos Estados Unidos, então vou até fazer questão de deixar aqui, ó, nos EUA, eles pagam dividendos, então você não tem que ficar vendendo aí as suas cotas, eles te pagam dividendos. Você pode reinvestir, posteriormente desfrutar deles. Então lá nos Estados Unidos eu acho muito prudente, até mesmo que você comece a sua carteira por lá, no mês 2.000, 3.000 ativos, muitos ativos bons, começar a carteira lá nos Estados Unidos com ETFs eu acho uma excelente opção. Você diversifica a baixo custo, você consegue ali comprar o índice, né? A gente, por exemplo, tem o S&P 500, que até mesmo ele é replicado pelo IVVB11 aqui no Brasil. Eu já fiz um vídeo completo sobre IVVB11, caso você deseje conhecer, é só entrar aqui no meu canal, que é um vídeo que eu fiz aí sobre esse ETF. E então, lá nos Estados Unidos eles pagam dividendos, mas lá a gente tem muita empresa boa, é difícil fazer o stock picking, senão você tem muita coisa boa. Lá eles pagam dividendos, então o mercado lá é muito mais evoluído, tem muitas boas opções de ETFs, de índices para que sejam replicados. E então acho que lá nos Estados Unidos eles são muito melhores do que aqui no Brasil. Mas se você não quer analisar, se você não quer se envolver com o mercado, os ETFs aqui no Brasil também são boas opções para que você dê uma olhadinha ali. Provavelmente eles ainda vão se sair melhor do que a maioria dos fundos. Então vale sim a pena, né, por essa questão da gestão passiva a um baixo custo e já garantindo o índice. Então vale sim dar uma olhadinha caso você se encaixe nessa questão. Então tem todas essas vantagens, essas desvantagens, tanto lá nos Estados Unidos como aqui. No geral, os ETFs têm essa função então bastante simples de diversificar bem a sua carteira a um baixo custo. Você, por exemplo, aqui no Brasil, você consegue comprar com R$205 mais ou menos uma cota do IVVB11 e ter acesso às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então uma altíssima diversificação ao principal índice da principal economia do mundo e você consegue tudo isso com apenas R$200. Então tem essa vantagem. Óbvio que você vai pagar ali imposto na venda, mas é uma excelente forma de acumular capital no longo prazo, seguindo aí o índice da principal economia do mundo, por exemplo, você vai estar muito bem diversificado e vai estar melhor do que provavelmente a maioria dos fundos, né? Então os ETFs têm essa função
Aí basicamente, óbvio que, como eu falei aqui, tem essa desvantagem deles não pagar dividendos, vai pagar imposto sobre o ganho de capital, mas cabe a você então tomar a sua decisão. Como eu disse, aqui no Brasil, stock picking pode ser uma melhor opção. Por isso que eu disse ali, ó, pode, tá? Não quer dizer que vai ser, não quer dizer que você vai conseguir ter um resultado melhor do que quem compra ETF, mas aqui no Brasil eu faço stock picking não para eu ter uma rentabilidade maior, não para eu ficar superando o mercado, inverti aqui, mas porque eu me sinto mais confortável eu mesmo escolhendo os meus próprios ativos. Eu não acho que aqui no Brasil a gente tem uma infinidade de ativos tão bons como nos Estados Unidos. Nosso mercado ainda tem muito para evoluir, e também, conforme eu for acumulando patrimônio em um ETF, depois eu vou ter que pagar uma alta porcentagem sobre o ganho de capital, e já que eu estou estudando, eu estou fazendo conteúdo, para mim o stock picking faz sentido. E para você que também provavelmente já está até aqui no vídeo buscando entender mais, você busca aprender mais sobre investimentos, pode ser que o stock picking, você mesmo selecionar seus próprios ativos, pode ser uma boa. Mas isso principalmente conforme você for evoluindo, for melhorando a sua carteira, você for engrossando aí os seus critérios, for analisando melhor, aprendendo a analisar melhor seus ativos, aí sim você pode ter um maior conforto para fazer stock picking. Mas para você que está começando, mesmo com todas essas vantagens, eu cogitaria ter sim uns ETFs para fazer os meus primeiros aportes, pela diversificação, baixo custo. Com poucos reais a gente consegue diversificar bem a nossa carteira, tanto que na estratégia do mês 1 que eu fiz no INP4, eu mostrei como eu começaria uma carteira de investimentos, e eu citei que no mês 1 pode ser uma boa comprar algum ETF para que você tenha como base para você ir escolhendo os seus outros ativos, porque eles são bastante diversificados, você não fica tão exposto e tão concentrado em alguns ativos no começo da sua carteira. Então os ETFs, eles têm essa função também para que você tenha uma base para tomar suas primeiras decisões nos investimentos, né? Talvez seja uma das melhores maneiras de começar uma carteira de ações, mesmo que depois você queira mudar, pagar, vender suas cotas, eles vão te ajudar ali até a média do mercado, ter essa diversificação a um baixo custo, de forma bastante simples, e vai te ajudar a ter a base para sua carteira, para que depois você vá evoluindo, incluindo novos ativos. E eu falo um pouco melhor sobre isso no Investimentos no Pente, episódio 4, sobre carteira de investimentos, ali no mês 1, até mesmo nos outros meses, caso faça sentido para você, mas no mês 1, até mesmo eu citei lá os ETFs como uma excelente opção para você começar a sua carteira de investimentos lá no mês 1. Se você ainda não entende a estratégia, assiste ao INP episódio 4. Então, vamos completar aqui. Então, para você que está começando, pode sim ser uma boa opção, mesmo com as desvantagens. Afinal, eles são muito simples e te permitem diversificar abaixo o que ele replica, tá? Quando a gente está começando, então a gente não entende muito sobre análise de ações individuais, aí a galera quer já começar a escolher os próprios ativos, mas não sabe nem abrir o relatório para entender direito a empresa, né? Sair um pouco do básico de meia dúzia de indicadores fundamentalistas. Os ETFs, então, eles entram como uma boa opção nesse contexto para que você inicie a sua carteira de investimentos, tá? Mesmo que aqui no Brasil o stock picking seja uma opção melhor, na minha opinião, eles não são tão eficientes aqui no Brasil, mas sim, eles têm as vantagens aqui, como eu estou grifando agora, e cabe a você então tomar a sua decisão. Se você quiser entender um pouco melhor sobre a estratégia do Jack Bogle, eu recomendo a leitura do livro dele, certamente você vai conseguir compreender bem, né? Ele fala sobre os ETFs, depois conciliar com os títulos. Eu acho uma excelente opção para você que não deseja gastar muita energia com o mercado financeiro, com a bolsa de valores, com análises, e aí vai sobrar mais tempo para você ganhar mais dinheiro, porque querendo ou não, o que vai te enriquecer é o seu aporte no longo prazo. Óbvio que a rentabilidade é muito importante, o tempo também ele eleva toda a fórmula, mas os aportes são muito importantes para que você consiga um volume maior no longo prazo, para que você consiga viver de renda, que provavelmente também é o seu grande objetivo com os investimentos, tá bom? Então, para escolher os ETFs, você tem que entender basicamente o que ele replica,
e as características desse índice que ele vai replicar. Por exemplo, a gente tem o S&P 500, que é o principal índice das bolsas americanas. A gente tem aqui no Brasil o Ibovespa, mas ele é concentrado em commodities, em bancos. Então cabe a você tomar a sua decisão, tá? E novamente, como eu disse, lá nos Estados Unidos, eles são sim, caso você posteriormente, conforme você for se desenvolvendo e quando você quiser ir investir diretamente no exterior, eu acho muito prudente você ter também ETFs na sua carteira, porque lá eles pagam dividendos, tem muitos ativos para que você não fique lá analisando 150 empresas boas. Um bom ETF também já pode te ajudar, facilita bastante aí, te economiza bastante tempo, vai te pagar dividendos e depois de ter um ETF você pode ir incluindo ativos individuais para ir personalizando melhor a sua carteira de investimentos. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Até acho prudente começar uma carteira por lá através de ETFs, tá? Eles têm, lá nos Estados Unidos, eu acho que ter ETFs é muito importante. Pelo menos algum ETF, né? O VOO, o IVV, que replicam ali o S&P 500, que é o principal índice, como eu disse. E assim, para você ter a média já no mercado americano, que é o principal mercado do mundo, a economia mais forte do mundo, que tem um retorno histórico incrível. Então, ter também essa noção do benefício que é ter já o índice garantido na sua carteira, provavelmente pode te ajudar a tomar uma boa decisão de incluir ali um pouco de ETFs na sua carteira. Essa parte passiva da carteira, essa parte de humildade, né, na sua carteira, os ETFs eles vêm sim como uma boa alternativa. Gustavo, não quero saber de ETF, eu realmente só quero selecionar meus próprios ativos, para mim já tá bom, ok, não tem problema nenhum. Aqui mesmo no Brasil, eu acho que é mesmo melhor se fazer, você estudar para você mesmo escolher os seus próprios ativos e ir melhorando sua carteira, ir diversificando a sua carteira, ir selecionando seus próprios ativos, ir se aperfeiçoando, ir se desenvolvendo, ok. Aqui eu não quero obrigar ninguém a investir em nada, mas aqui no Brasil eles têm essa desvantagem mesmo. Agora, quando a gente parte por horizonte, como lá nos Estados Unidos, eu acho que os ETFs têm sim a sua função e é muito prudente você ter em mente todas essas vantagens, essa simplicidade dos ETFs em comparação ao contexto todo lá do mercado americano e de todas as vantagens dos ETFs como um todo, né? Fica a frase de Warren Buffett, o grande elogio que ele fez ao Jack, falando que o Jack foi um dos que mais fizeram pelo investidor americano na história. Então isso já te faz pensar um pouco, né? Se o próprio Warren Buffett falou isso, é porque realmente os ETFs têm uma função muito bacana por trás, né? E para você que já está aqui no Brasil, você realmente então não quer perder tempo com o mercado, os ETFs também são uma excelente opção, melhor do que a maioria dos fundos de ações. Então, eu basicamente falei as vantagens, as desvantagens, para quem que eles funcionam, fazer ou não fazer stock picking versus fundos de ações. Falei um pouco sobre o Jack Bogle, o criador dos ETFs, falei o que são os ETFs e para encerrar eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? A gente tem o IVVB11, né? Os ETFs, eles têm o código 11 no ticker, mas não confunda com as units, que também tem o código 11, né? Mas os ETFs, eles têm então também o código 11, né? Quando você for identificar aí algum código, algum ticker, os ETFs eles têm o código 11, mas também não confunda com as ações units. A gente tem o BOVA11 que replica o Ibovespa, a gente tem também o GOV11 que é comentado, a gente tem o Small 11 que replica o índice das small caps, enfim, entre no site da B3 e veja as opções. Se o site estiver no ar, aí você dá uma olhadinha, porque se não estiver no ar, é normal. Então, o IVVB11 ele replica o S&P 500, o BOVA11 replica o Ibovespa, o GOV11 também alguns lá de acordo com o índice de governança corporativa, o Small 11 ele replica o índice das Small Caps, enfim, o grande ponto para você escolher ou não escolher o ETF é entender o índice que ele vai replicar e ver se ter uma partezinha replicando o índice faz ou não faz sentido dentro da sua carteira, dentro do seu nível de conhecimento, dentro daquilo que faz ou não faz sentido para você, dentro do seu ciclo de competência, dentro do tanto que você sente ou não se sente confortável com a classe de ativo, para qualquer investimento. Então, para finalizar aqui, ó, para qualquer investimento que você for fazer em determinada classe de ativo, é fundamental
entender as características básicas dessa classe e ver se faz ou não sentido para sua estratégia, tá, pessoal? Isso aqui, para encerrar, fiz questão aí de deixar em caps lock. Para qualquer investimento que você for fazer em determinada classe de ativo, é fundamental entender as características bases dessa classe e ver se faz ou não faz sentido para sua estratégia. Quando você vai decidir sobre os ETFs, é muito importante colocar as vantagens e desvantagens na balança, entender que ele é um fundo que replica o índice, tem gestão passiva, é negociado na bolsa de valores, é renda variável, e que tem essa simplicidade de investir em um índice bem diversificado a um baixo custo, mas tem essa desvantagem tributária aqui no Brasil. Você poderia utilizar esse dinheiro para fazer o stock picking, e ele também tem essa função, né, essa questão de reconhecer, ter um pouco de humildade, de falar assim, pô, pelo menos o índice eu já quero garantir aqui um pouco, eu não acho que eu sou melhor, que eu vou superar o índice com muita facilidade, sem muito risco, e eu acho que para mim tá ali na média do mercado já me coloca, parece estranho, mas já me coloca acima da média das pessoas, dos investidores, dos fundos, enfim. Todas essas são características dos ETFs. Se fez sentido para você, entra no site da B3 e veja as opções de ETFs que a gente tem aqui no Brasil, veja a liquidez, tá? Porque tem esse empecilho, mas a maioria, os principais, são bem negociados, suficientes para a maioria dos investidores, tá? Então era basicamente isso que eu queria falar no vídeo de hoje, espero que você tenha entendido aí um pouco mais sobre os ETFs. Eles não são um lixo, como muitas pessoas defendem, eles são sim simples para quem não quer ficar estudando, para quem não quer fazer valuation, para quem não quer ficar debruçado no mercado, para quem não quer se estressar muito. Eles têm suas desvantagens tributárias, é melhor... Provavelmente vai ser melhor para você fazer stock picking, para você se sentir mais confortável. Aqui no Brasil a gente não tem tantos bons índices e não temos tantos ativos bons assim. Mas no exterior o jogo já muda um pouco, né? Lá eles são meios bastante eficientes de alocar capital, mas cabe a você tomar ou não tomar a sua decisão em relação aos ETFs. Lembrando que nada é recomendação de compra ou venda. É sempre importante você estudar mais para que você consiga sempre tomar as melhores decisões. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E lembrando, se você ainda não assistiu os outros episódios aqui da série, assista, tá bom? E lembrando, não sei se você está quando você está vendo esse vídeo, mas pode ser que caso você não encontre alguns episódios da série Investimentos no Pente, pode ter certeza que eu tirei do ar para realmente privilegiar quem acompanhou essa série, aquele vídeo, quando eu o liberei. Então, não adianta chorar, tá? Depois entre em contato comigo no momento que você estiver vendo o vídeo, para que você consiga ver as possibilidades de ter acesso às aulas que estejam faltando, se é que vai estar faltando alguma, tá? Só um aviso já para quem estiver vendo essa série no futuro, bem depois que eu coloquei esse vídeo, mas de qualquer forma, não é recomendação de nada, tá? Voltando aqui, não é recomendação de nada, estude mais, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, até o próximo vídeo, e lembrando, tá? Se você quiser ter acesso a esse resuminho que eu fiz, entra aqui no link da descrição, tá o meu canal do Telegram, lá eu coloco esse resuminho para você, e aí você vai conseguir ter acesso a esse resuminho para que você consiga relembrar as principais características dos ETFs. Mas só ver essas anotações soltas não vai ser o suficiente. É sempre importante que você assista os vídeos até o final. Até o próximo vídeo então e fui!